Vai para a batalha. Um civil, ele vai para a batalha ou só são os militares? Literalmente, porque os civis também vão, né? Numa guerra, quando existe uma guerra, os militares vão, mas como a gente sabe que sempre na guerra há muitas baixas, aí eles convocam os reservistas, que são aqueles que serviram, que pediram baixa, ou que já estão na reserva, e se for esses também, eles convocam os civis que nunca foram num quartel, nem serviram. Então a batalha é lugar, né? Quando se está travando uma batalha, porque a gente está lutando contra alguém ou contra alguma coisa. Amém, gente? Ninguém está batalhando à toa. Ninguém, não, eu vou batalhar. As pessoas falam assim, eu estou indo para a batalha, né? Ou seja, eu estou indo trabalhar. Não é assim que tem essa linguagem, né? Entre as pessoas, está indo para onde? Eu estou indo para a batalha agora, pô. Porque é uma luta diária, uma guerra diária que a gente trava na nossa vida, tanto espiritual como secular. A diferença aqui é que nós iremos trabalhar, batalhar na parte espiritual. Amém? E só lembrando que as pessoas que estão em casa também, né, a gente está gravando aqui, daqui a pouco essa aula vai estar lá no YouTube, e acompanhe direitinho, tá bom? Você que está em casa e não tem a revista, nós vamos falar hoje do livro de Efésios, do capítulo 6, a partir do versículo 11 do livro de Efésios, tá bom? Então já pegue sua Bíblia aí, acompanhe, que a gente vai estar aqui na igreja gravando essa aula para você também, amém? Então vamos ao texto áureo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. A verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Essa verdade prática aqui, ela já me chama bastante atenção, porque ela diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Aí a gente para analisar, quando ele diz que assegura a batalha do crente, é aquele crente que está com um pé dentro e um pé fora da igreja? É aquele crente que ainda não se decidiu literalmente o caminho que ele quer seguir? É aquele crente que tem dúvida, está em cima do muro, irmão Joaquim? Essa armadura que Deus dá, de ser tão justo como Deus é, Ele vai dar essa arma para essa pessoa? Ele vai contar com essa pessoa nessa batalha? Não, porque primeiro que ela já está vulnerável. Qualquer situação ela já vai, opa, peraí, não vou nada. Eu posso morrer, eu posso me prejudicar, eu posso isso. Ela vai olhar as circunstâncias. Então, quando a gente para olhar as circunstâncias, a gente só caminha se a gente tem certeza do que a gente quer. Porque senão, a gente não vai dar continuidade nesse caminho. Qual é a certeza que a gente vem buscar aqui, irmão Joaquim, todo dia de culto? A certeza de uma comunhão com Deus, a certeza da salvação literal, porque é essa a nossa batalha. A gente tem que brigar todo dia pela salvação. Por quê? Porque o inimigo, ele vem que vem. Como a Bíblia fala para a gente, né, quando Jesus falou para Pedro, o diabo foi lá pedir por você lá, para que, opa, peraí, ora, se for pedir por Pedro, vai pedir por cada um de nós. Então, ou seja, ele está avisando, ele está vendo quem é que está firme, ele está vendo quem é que está fraquejando, ele está vendo quem é que ainda está indeciso. Então ele vai avançar nessa de querer ir na nossa fraqueza. Para, falar no ouvido. É muito interessante para quem está acompanhando a novela da Record, lá do Apocalipse, né, de Jesus. É bastante interessante você ver que às vezes a pessoa está assim, aí aquele personagem que vem do diabo chega pertinho assim e fala:
a gente não ouve nada. Aí a pessoa se transforma. Teve a última que eu assisti, porque esses dias não tem assistido, eu assisti, nem lembro se eu assisti ontem. Que teve aquele garoto cego, né? Que ele chegou e aí foi atacar lá o outro lá, né? Totalmente manifestado, possuído, e Jesus veio, né? E engraçado que eu achei nessa cena é que as pessoas vieram e tentaram tirar, e ele nem empurrou, ele machucou, e ele queria matar aquele lá que era isso, marido da tia de Jesus, né, da irmã de Maria lá. E Jesus estava só olhando. Quando ele viu que ninguém estava conseguindo nada, e a mulher foi lá pedir, a mãe do garoto foi lá pedir, ele chegou e foi lá e falou: sai dele, e acabou. Né? Nem que sai dele em nome de Jesus, porque quem fala isso somos nós, porque ele já era de Jesus. Então sai dele. Então o garoto que era cego, estava possuído, foi liberto e automaticamente curado da cegueira. Então quando Jesus liberta, quando nós somos libertos, a nossa visão é aberta e a luz vem para a gente sai da cegueira espiritual e a gente começa a ver, né, aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque aquela cena mostrou isso. O garoto foi liberto e automaticamente ele que não via nada passou a ver. O próprio pai tinha rejeitado ele. Sim, o próprio pai tinha rejeitado. Então, ou seja, a gente entende que o próprio Deus, né, quando enviou Jesus para resgatar esse povo, já foi com esse intuito, porque só não serve a Deus quem está cego espiritual. Não consegue ver uma benesse servindo a Deus. Não consegue, sabe, observar que, caramba, o irmão ali é pobre, paupérrimo, cheio de problema, não tem dinheiro para nada, mas ele tem paz. Ele tem esperança. Então, né, a gente vê até também que depois ele veio logo atrás dizendo que a boca fala, ou que o coração está cheio, né? Teve essa outra cena também. Né? E como eu falei para vocês, eu lembrei da moça lá no trabalho, que ela veio perguntando sobre isso e tal, sabe? E é bacana a gente ter esses aprofundamentos da palavra e a gente saber usar essas armas na hora que a gente tem que usar. Né? Porque quando alguém de repente manifesta numa localidade e só tem você de crente, e as pessoas sabem que você é servo de Deus, eles vão olhar para quem? Para quem que esse povo vai olhar e pedir socorro? Para você, para nós. Ou não vai ser assim? E aí, Karina, você é crente, não é? Olha só a situação. Aí eu imagino, igual a cena, o diabo no ouvido daquela pessoa que não serve, entendeu? Mandando a palavra para que ele humilhar ou desestabilizar a fé naquela hora. Entendeu? Manifestou. Karina, você não é crente? Vai lá e expulsa. Você não diz que serve a Deus? Olha a situação. Olha a situação. Que a gente pode se encontrar em qualquer momento. Aí, a Karina vai lá tremendo as pernas. Né? Tremendo as pernas. Com uma incerteza. Se ela não está literalmente firme e consciente da ação de Deus naquele momento, a pessoa vai insegura. Quando a pessoa vai insegura, aí o diabo faz a festa. Mas o próprio inimigo bota a insegurança da pessoa, né? Faz a festa. E aí, se ele não sai, como é que fica? Eu só estou tomando o nome da Karina de exemplo, tá? Como é que fica a Karina diante daquele povo? Como é que fica? Como é que a Karina vai poder abrir a boca e falar de Deus para esse povo? Como? Lá no Leme, aconteceu uma situação de uma mulher chegou na casa do pastor e bateu no portão e ele estava manifestado com o demônio.
Quando abriu o portão, que ele viu, porque não tinha essa tradição, né, de estar fazendo reunião de libertação para ver essa guerra, tal, não tinha. Então, quando ele viu, ele e a mulher, que a pessoa estava manifestada, aí o título caiu, né? Aí sabe o que fizeram? Vai lá na casa do pastor fulano de tal, que é da Universal, e pede para ele vir aqui. Triste, né? É só o povo da Universal que está preparado para isso. É triste. Nós tivemos uma visita no hospital Pedro Ernesto, no grupo da nossa igreja antiga. Aí na saída da escada tinha um rapaz manifestado, querendo maltratar uma mulher lá, que era uma mulher muito conhecida aí. E assim, não vem se querer não, vem se querer. Aí eu falei, gente, a batalha está aí. Não tem medo, é demônio e tudo, vamos lá expulsar. Aí estavam todos exaustos, cansados. Mas tivemos que fazer a mão. Porque a gente sabe que a luta, ela é espiritual e cansa, mas ela também é corporal. Por quê? Porque quando eu era da Universal, nas aulas de obreiro, a gente era treinado para isso. Como o irmão Joaquim não fez, mas a irmã Lídia fez, né? O curso de batalha. Não consegui Não chegou a fazer, né? Então, o que nós mostramos aqui, a posição que tem que ficar, a postura e tal, né? Porque nessa hora você tem que usar a autoridade que Deus te concede, através do nome dele. Então, a gente entende que você não pode deixar a pessoa se machucar. Entendeu? Então, essa é a parte corporal, porque é uma briga. Você imagina como eu vi uma criança de 8, 9 anos levantando um banco desse de igreja tradicional, aqueles bancos igual tem lá na sede, manifestado. Porque o diabo, quando ele se aposta da pessoa, a pessoa é totalmente tomada. E ela toma uma força, uma proporção, tanto que quando ela bota a mão para trás, pode ver que a maioria fica com a mão assim, mas você não consegue esticar o dedo. Não consegue. Então, é uma luta muito grande. Então, nós temos que estar preparados para isso. Ou a gente vai sair de fininho, aí eu vou fingir que eu não estou vendo. Entendeu? Sim, parte. Agora é muito bacana quando acontece uma situação dessa e quando você chega, o próprio diabo que está manifestado fala: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Sai daqui. Aí ele já viu Deus em você, ele já viu o Espírito Santo em você, ele já te reconheceu como alguém que está preparada para aquilo. Aconteceu uma situação assim com o irmão da minha sogra. Minha sogra conta, minha sogra estava meio que desviada nessa época. Aí o irmão dela manifestou. Ela na hora ela só pensou em procurar a ajuda do bombeiro. Ela correu, foi atrás do bombeiro e da polícia. Nesse meio tempo, ele arrancou o arame da cerca na época com os peitos. Ele saiu arrancando com os peitos, a rua encheu muito. Ele estava batendo em todo mundo, aí veio um pastor. Aí o inimigo falou: você? Aí começou a expor, o pastor chutou o pastor. Aí o pastor, ó, saiu correndo, aí ele foi e se jogou dentro de uma vala de esgoto. Até hoje tem essa vala lá. Eles contam que ele passava igual uma cobra, assim, dentro da lama de esgoto. Aí, quando ele saiu, veio uma irmãzinha, ela até faleceu esse ano, a irmã Nadia, né? Ela deu muita alma para Jesus naquela mundial toda. As crianças ela levava. Quando ela apontou na esquina, ele já falou: você? Aí ela falou: eu não vou até aí não, você vai vir até aqui repreendido em nome de Jesus. Isso é autoridade? Aí ele já ficou, aí teve que se ajoelhar. Foi, ela faleceu ano passado, ela tinha quase 100 anos. Entendeu? Ganhou muita honra de Deus. Aí você vê, isso é ou não é autoridade espiritual? Lembra que nas aulas passadas a gente tratou sobre essa questão da autoridade espiritual? Quem sou eu e quem somos nós lá fora?
na nossa casa, no lugar que a gente trabalha, no lugar que a gente convive, quem somos nós lá? Entendeu? Então, a gente, cada um de nós aqui, é um representante de Deus, é um testemunho vivo de Deus aqui nessa terra. E um dia vai ser testado, né? Sim. Fugir, né? Sim, e não adianta, porque na hora que tiver que colocar, lembra do chá? Lembra do chá? As 3 letrinhas, o CH e o A? Conhecimento. Eu sei que Deus está me passando e eu estou me aprofundando no conhecimento para saber quem é esse Deus. Poxa, e o H é habilidade. Agora o Espírito Santo vai me capacitar. Amém? E o A, agora eu estou sozinho. Aconteceu uma situação dessa. Agora eu vou colocar em prática o que eu aprendi de Deus e as habilidades que Deus, através do Espírito Santo, me deu. Amém? Esse é o chá. Incrível, pastor. É de muita gente. Tem gente que torce contra para ver você ser escandalizado. Mas é isso que acontece. Porque quando eu coloquei o exemplo aqui, no exemplo a Karina, as pessoas que vão cobrar dela e que estão ao redor, elas estão com o pensamento, tomara que não saia, que é para envergonhar. Tomara que não saia, que é para envergonhar. Só que nessas horas, para quem tem conhecimento bíblico, olha o C. Você usa da tua estratégia. Porque teve uma vez, na época, lá no Morro do Tabajara, lembra que eu falei que a casa que tinha lá foi dada pelo pessoal do tráfico e tal? Então, eu cheguei lá para fazer o culto, e aí estavam lá as pessoas e tal. Quando eu botei a Bíblia e falei, boa noite, manifestaram 4 mulheres. 4 mulheres. E eu estava só, literalmente, não tinha nenhum motobeiro, nem ajudão, nem nada. 4 mulheres. E a casa era pequena, mas cabia em média 70 pessoas. Levando em consideração 70 pessoas, era maior que aqui, cabe 60, né? Então, o que acontece? Quando aí, já o culto foi voltado para aquilo. Então, manifestou 4 mulheres uma vez só. Então, eu ia ficar vendo as mulheres manifestadas e elas vão cantar o hino. Vamos cantar isso? Não. Eu fui, deixei o microfone lá em cima do púlpito, que era pequenininho assim, que nem esse. E fui lá e peguei a primeira, em nome de Jesus, sai, não vou sair, porque nós somos muito. Aí o povo começou a regalar o olho. O povo começou a regalar o olho. Aí eu falei assim, não vai dar. Então, gente, olha só, deixa eu falar com vocês. Eu vou pedir a vocês, a gentileza, podem todo mundo ir para casa, que a gente vai ficar aqui e vai resolver essa situação. Amém? Amém. O povo saiu, eu tranquei a porta, fiquei lá sozinho, com as 4 mulheres manifestadas. Aí nessa, e quando foi, ela falou, nós não estamos sozinhos, eu falei, são quantos? Nós somos uma legião. Então, já que é uma legião, pode manifestar o chefe dessa legião. Aí a mulher se tem toda aquela coisa toda. Quem é você? Fulano de tal. Em nome de Jesus Cristo, sai. Como é seu nome, senhora? Fulano. Não, a senhora senta, por favor. Aí passou para outra, passou para outra, passou para outra. O culto foi assim naquele dia. Os outros estavam fazendo conta. Entendeu? Aí eu pergunto para os irmãos, e para você que está em casa também, se você não está preparado, qual seria a tua reação? Hã? Qual seria a tua reação? Com certeza você está preparado, mas a torcida contra. Sim, mas a gente entende que teve uma passagem dessa. Jesus não passou por isso? Que chegou lá, as pessoas, se não me falha a memória, foi para a sogra de Pedro, agora não me falha a memória, que ele chegou e falou assim, pode sair todo mundo, fica só eu, ela e... Minha família, acho que está Não é? Então pode sair todo mundo. Por quê? Porque as intenções não eram as mesmas, não estavam as pessoas da mesma fé. E não adianta ali você querer achar, as pessoas estão esperando um espetáculo.
As pessoas vão esperar um show, caramba, está expulsando e não sei o quê. E não é isso. Então tira quem está com o pensamento contrário e você vai ter mais liberdade para dar vazão ao Espírito Santo agir, porque não somos nós que tiramos. Já fala assim, quero ver se esse pastor. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência. Entendeu? Elias, né? Talvez, não sei se de repente você está entendendo, mas a primeira coisa que quando a gente aceita Jesus, começa justamente essa transformação, sabe? Mas tem que existir essa conexão com Deus. Você, apesar de... Você tem quantos anos? 15. Né? Já tem um entendimento de razão, já sabe o que é certo e o que é errado, mas você tem que entender que a sua mãe te trouxe aqui hoje com a tua irmã. E você, a partir de hoje, se dedicando a Deus, você amanhã está trazendo a tua mãe, teu pai e teus parentes. Você vai ser uma coluna de Deus lá na tua casa. Deus vai usar você para ganhar a tua família para Jesus. Deus vai usar você para ungir os umbrais da tua casa lá, para que não deixe o anjo da morte passar, para que comece a não deixar as doenças afligir vocês, entendeu? Então, você tem que ter uma consciência que, não, eu vou lá de curiosidade, para saber como é que é, deixar... Não, sabe? 15 anos de idade, ainda é um adolescente, mas você já pode assumir essa responsabilidade com Deus. Porque antes de qualquer coisa de ganhar a tua família, você tem que garantir o teu nome escrito no livro da vida. Você já viu falar do arrebatamento? Aí eu pergunto para você, no dia desse arrebatamento, você quer ser lembrado ou você quer lembrar de alguém? Você quer ser lembrado, inteligente. Amém? Então como é que você vai ser lembrado? Porque quando o soar da trombeta tocar, automaticamente, aonde você estiver, se ainda estiver vivo, né? Você vai ser levado junto para Deus. Amém? Então, ou seja, é uma responsabilidade que você, querendo a partir de agora, porque é uma coisa de livre-arbítrio, de você aceitar, literalmente falar, eu vou continuar servindo a Deus e ganhar minha família para Jesus. Entendeu? Teu pai, tua mãe, teus primos, todo mundo. Você ser uma referência de Deus na tua casa. Amém? Então é assim que começa uma vida com Deus. Amém, gente? Vamos aqui para a leitura bíblica em classe. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. O 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na prática do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa
falar dele livremente como me convém falar. Amém, gente? Olha só essa parte aqui, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é orar no Espírito? O que é? Quando é que a gente ora no Espírito? A gente não fala só de pensamento? O diabo, ele ouve a minha oração falada? Ouve. Se ele ouve a minha oração falada, e eu estou pedindo algo a Deus, ele tem como tentar se antecipar para querer colocar um prato melhor daquilo que eu estou pedindo, achando que aquela bênção vem de Deus. Pode ou não pode fazer isso? Amém? Quando eu oro no Espírito, ele ouve, ele sabe o que eu estou falando? Por que ele não sabe? Porque ele não é onisciente. Amém? Então, ou seja, eu posso estar saindo de casa do meu trabalho e estar falando com Deus em Espírito? Posso. E devo orar, estar orando sempre, como diz aqui. Ah, não, mas eu só oro se eu puder dobrar o meu joelho. Eu só oro se eu estiver na igreja. Eu só oro se estiver junto com os irmãos da igreja. Então, volta lá para o primeiro, né? E se converte de novo e começa a aprender sobre a palavra de Deus. Começa a aprender como se portar diante de Deus. Porque senão fica difícil. Será que a gente entende quando a Bíblia fala que Jesus ia para o monte e muitas das vezes sozinho? E a gente, sempre, algumas orações que ele fez que estão citadas na Bíblia. Tipo, quando ele já estava perto para ir para o Gólgota lá, que ele foi, orou e sentiu todo o peso, que o suor se transformou até em sangue, e ele ainda disse: Senhor, Pai, se puder, passa de mim esse cálice, porque ele sabia o que ele ia passar. Mas seja feita a tua vontade. E aquela situação pela qual ele passou não poderia ser transferida para ninguém, porque senão a estada dele aqui seria em vão. O próprio Pai não ia provar a estada dele aqui na terra. Então, de que adiantar ele ter feito todos os milagres que ele fez, se na hora do sacrifício ele retrocedesse? A gente não consegue nem mensurar como é que o mundo estaria hoje. Porque se o mundo está do jeito que está hoje, a gente tem condições de estar aqui hoje, é tão simplesmente pelo fato dele ter chegado até o final e dizer: está consumado. Porque senão a gente estaria na lei até hoje, Como é que estaria o mundo se Jesus não tivesse vindo e cumprido a missão dele? Como é que a gente estaria hoje? A gente não consegue mensurar. Tudo isso a gente vê essas maldades todas, imagina sem ele. Sim. Entendeu? Então, assim, por isso que me chamou a atenção essa parte. E está bem explícito aqui: oração e súplica no Espírito. Tem coisas que somos nós e Deus. Eu lembro da pregação da irmã Cátia, o Mário de Amó, que é você sozinho e Deus. Não adianta a gente querer chegar e estar falando nossos problemas para todo mundo, para qualquer um, porque senão daqui a pouco o teu problema vai estar, a igreja toda sabe, quando você entra, as pessoas já te olham, já sabendo o teu problema, e ainda vão querer zombar de você.
Então a gente tem que ser sábio nessas coisas. Sabe? Lembra da gente usar a sabedoria da inteligência espiritual, como nós falamos aqui? Acho que na aula retrasada. Então, ou seja, Deus é alguém extremamente sábio, dono de toda a sabedoria, e se nós estamos servindo e aprendendo com Ele, por que nós temos que ser diferente? Por quê? Jesus fez tantas coisas boas, não fez? Ele expulsou demônios, Ele curou, Ele libertou. Ele não fez tudo isso? Antes dele ser assunto ao céu, o que é que Ele falou? Que a gente ia fazer as mesmas e até melhores e maiores do que Ele fez. Peraí, gente, como é que um simples mortal vou poder ter o poder de fazer as mesmas coisas que Jesus fez, maiores e melhores ainda? Mas agora vamos para a nossa sabedoria da inteligência espiritual. Aquela época, Ele estava presente. Agora Ele está onipresente. Nós temos o Espírito dele para fazer isso. Então, se eu vou lá e oro, e eu creio, o milagre vai acontecer. Amém, irmão Joaquim? O milagre vai acontecer. Poxa, irmão, obrigado, você é muito santificado. Toda honra e toda glória para Jesus. Toda honra e toda glória para Jesus. Nós fomos, como eu sempre uso, o exemplo do cano até o bebedouro. Nós somos apenas um canal por onde o Espírito Santo de Deus vai atuar. Ah não, chegou alguém aqui na cadeira de roda, a gente foi, orou, levantou. É o irmão Arilson que fez o milagre? Não, eu só fui um canal. Podia ser o irmão Joaquim, Karina, o irmão, a irmã. Podia ser a Esther. Amém? Então, o que acontece? Nós temos que entender que a vida com Deus é nós nos colocarmos diante dele como um instrumento. O que a gente faz com o instrumento? Nós temos ali uma bateria, não temos? É um instrumento. Toca aí, bateria. Ela vai tocar? Fala aí, microfone. Ele vai falar? Eles têm que estar sendo usados para que ele... dá uma revista para ela, Karina, por favor. Seu nome é? Luzia. Luzia, seja bem-vinda, tá? Em nome de Jesus Cristo. Então, tão como aquele instrumento que ele só tocou ainda agora, porque o Leandro foi lá e pegou as baquetas, para que ela fosse usada. Amém? Então nós somos um instrumento? Somos. Como é que nós seremos usados? Porque Deus vai colocar dentro de cada um o Espírito Santo. E é Ele quem vai agir através de nós. Amém? Então, tem uma dor de cabeça. Poxa, estou com dor de cabeça, caramba. E às vezes tem gente que tem dor de cabeça fortíssima. E às vezes você liga para o bombeiro, para uma ambulância, vai dizer, olha, eu estou com uma pessoa aqui em casa que está com uma dor de cabeça horrível. Eles vão achar que é algo muito grave, vai falar assim, dá um analgésico para ela. Porque tem casos mais graves para a gente atender, ou não vai ser assim. Então, nessa hora, se o bombeiro, o enfermeiro não vir, a gente vai atrás do médico dos médicos. Que é quem é o médico dos médicos? O nosso Deus. Então, com a autoridade, irmão Joaquim, espiritual que Ele me dá, se eu estiver em comunhão com Ele, amém? Naquela hora Ele vai usar. Por quê? O dom é meu? O dom é nosso? Ou o dom, ele é cedido naquela hora? Porque se a pessoa disser, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de cura, então se eu tiver com um problema na família, eu não posso pedir para você orar por mim. Você só tem dom de cura. Então você não pode orar por mim. Amém, gente? Então nós temos que nos colocar diante de Deus
como um instrumento para ele usar a hora que ele quiser, aonde ele quiser, para quem ele quiser, como ele quiser e para a causa que ele quiser. Eu não posso me limitar diante de Deus. Eu tenho que dizer, Senhor, eu estou aqui, me usa, assim como o próprio profeta Isaías falou, quando ele diz: a quem enviarei? Envia-me a mim. Não foi assim? Porque ele estava procurando, não tinha ninguém, ele falou: Senhor, envia-me a mim. Tanto que ele é um dos profetas maiores, né? Então a gente vê o seguinte, que eu não posso me limitar. Eu, como ser humano, tenho consciência da minha limitação, mas eu, como um servo do Senhor, eu não sou limitado, porque o meu corpo está nas mãos de Deus para ele usar da forma que ele quiser. Amém? Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa certeza, porque o que a Bíblia diz? A palavra do cristão é o quê? Sim, sim, ou não, não. Ah, não sei, talvez, quem sabe. Se a gente usa essas palavras, eu estou mostrando para Deus que eu estou em cima do mundo, que eu não tenho certeza da minha posição. E se eu, como cristão, não me posicionar, eu vou ser mais um dentro da igreja. Ah, não, mas é só o ministério que pode fazer isso. Na hora do sufoco lá no teu trabalho, tem alguém do ministério lá? E se você não fizer o que tiver que ser feito, até o ministério da tua igreja vai ser condenado pela palavra deles. Porque eles vão falar assim: vai cá, aqueles pastores lá, aquele povo lá não ensina vocês a nada não, porque o diabo está aí para isso, para enfraquecer, roubar, matar e destruir. Roubar a tua fé, destruir, né, a tua crença e deixar você totalmente vulnerável. Então nós temos que ter essa consciência. Ah, mas eu só vou estudar porque eu vou para a escola bíblica. Não. Você está em casa, vai ler, vai estudar, vai buscar, vai pesquisar, se aprofunda. Amém, gente? A irmã fazia seminário lá na Paz Vida, né? Eu gostava muito do pastor Jorge. Gosto muito do pastor Jorge. O pastor Jorge, ele é um ex-universal. Não sei se a senhora sabia disso, né? Ele é um ex-universal. Na época ele foi para a África, ele foi para um monte de lugar. Só que teve alguma coisa que ele discordou, ele falou: então não quero mais. E aí ele foi para a Paz de Vida e está lá até hoje. Mas é alguém que a gente vê, né? Eu não sei se a senhora chegou a ter aula com ele, mas ele era muito enfático na hora de dar aula. Ele começava a explicar e eu sentava na primeira cadeira assim, e tinha muitos alunos, bastante alunos. Ele sentava na primeira cadeira assim. Então quando ele falava, sabe, aquela coisa de você querer saber mais, eu falava: pastor, é isso. Então, ou seja, se você não mostrar que você tem sede de aprender, você tem uma turma, aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10 pessoas. Se tiver uma que não mostrar interesse, que tem sede de aprender, como é que eu vou dar atenção para ela se ela não me mostra nada disso? Porque eu só sei que a pessoa tem sede se ela fizer o quê? Se ela pedir a água. Se ela não pedir água, ela não está com sede. Amém? Como é que eu sei que alguém está com fome? Só se ela pedir comida. E aí nós temos um Deus que diz que Ele é o quê? O pão da vida. Né? E que quem beber da água, que é Ele, jamais terá sede. Nós estamos falando da parte espiritual. Sede de conhecimento, sede de vivência, de experiência. Sabe, quando eu me alimento, eu fico forte. Se eu não me alimento, eu vou definhar. Não é assim? Se eu ficar 3 dias sem beber água, sem comer, como é que eu vou ficar? Eu não tenho força nem para me levantar da cama. Aí, você está doente, você começa a se alimentar, as pessoas já chegam e olham para você: como está coradinha, hein? Está bem, que bacana. Por quê? Porque você se alimentou.
o nosso espírito, assim como o nosso corpo, precisa de ser alimentado. Amém, gente? Precisa de ser alimentado. Então vamos continuar aqui. O objetivo geral é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. E os objetivos específicos demonstram qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo, apresentar o campo da batalha espiritual. E o terceiro, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Vamos lá para a introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. O ponto central: o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. O item 1. O preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos do Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Amém? Então, esse preparo é basicamente o que a gente falou aqui. É literalmente, basicamente o que nós falamos aqui. Estávamos falando agora aqui em relação a gente ser usado por Deus. Né? Porque a gente entende que, quem lembra da história de Davi? Quando ele foi lá levar a comida para os irmãos dele. O que estava acontecendo naquele campo? O que ele estava... Tenta lembrar assim, qual era a cena dali? O povo estava sendo afrontado pelos filisteus, estava lá o gigante Golias, e o povo daqui de Israel todo acuado. Caramba, o cara tem 3 metros, não sei quantos metros de altura de nós. Saul naquele jeito lá que estava, e os soldados são dos irmãos de Davi, ficaram desesperados. O que você está fazendo aqui? Você é uma criança, não sei o que, Aí ele vem e pergunta: o que está acontecendo aqui? E aí, quando ele sabe da história, ele não tomou uma atitude, não foi lá. Eu vou lutar contra esse gigante. Que é isso, pai? Nem nós. Você é tão pequeno que nem a armadura você tem força, porque a armadura era pesada. Então, de repente, você não tem nem armadura para o teu tamanho, tão pequeno que você é. Como é que você quer enfrentar esse gigante? Foi lá falar com Saul, ainda pegou a armadura, vestiu, falou: está me incomodando. Abusado, né? Aquela pessoa, a gente fala abusado na fé, cheio da força. Eu vou lá. Então, ou seja, quando ele só foi com aquela funda, E eu vou enfrentar o gigante. Ele estava revestido por quem naquela hora? Espiritualmente, ele estava com a armadura de Deus. Ele estava com as armas espirituais. Porque quando a gente tem a armadura, a gente tem as armas, nós temos a proteção de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar por cada uma delas. Mas nós temos a ousadia de enfrentar, a gente não tem medo. Lembra da história do trabalho lá? Caiu alguém manifestado, opa, é você. Então, ou seja, a gente é ousado, porque a gente vai usar essa autoridade de soldado.
Às vezes a gente não vê na televisão aí, né, que nem mostrou ontem, né, o cara, o soldado, com o pé em cima do pescoço da mulher, ainda feito assim. E quando vem, já vem te batendo, já vem gritando com você, ele está usando a autoridade que aquela farda dá para ele. Porque ele sem aquela farda, ele é um cidadão comum. E com a farda ele acha que ele é mais homem do que os outros. Ou não é assim? Então, ou seja, dentro da armadura espiritual, das armas espirituais, a gente, contra o inimigo, nós temos que ser assim. Contra o inimigo. E foi isso que Davi usou. Aí o que o gigante falou? Você está pensando que eu sou um cachorro para querer me jogar pedra? Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Como é que estava o gigante? Com a armadura, né? Quase que nenhum pontinho para ser atingido. Puf, logo onde não tinha nada para proteger. Foi lá, pegou a própria espada, foi lá, o gigante cortou a cabeça dele, está aqui. O que os outros fizeram? O que o povo filisteu fez na hora? Meteu o pé. Aí o que o povo de Israel fez? Cresceu, né? Opa, o gigante morreu, agora a gente vai atacar. Inverteu-se o papel. Então, essa inversão de papel, dentro desse exemplo, que eu quero que vocês entendam. Porque quando a gente se reveste dessa força espiritual, a igreja toda está forte para lutar contra esses inimigos. E aí, o que entrar aqui de inimigo, ele não vai resistir. Porque ele vai chegar aqui na igreja, quando ele vai entrar ali, opa, peraí, aqui já tem alguma coisa diferente. Esse povo aqui está revestido, esse povo aqui está forte. Então eu já sei que eu vou entrar lá e vou perder. Essa é a consciência que o diabo tem que ter quando ele olhar para cada um de nós, aonde nós estivermos, não é só dentro da igreja não. É ele olhar e falar, esse aí, eu vou embora. Esse aí eu não vai resistir, eu não tenho como lutar contra esse. Por quê? Porque ele vai ver o Espírito Santo, a luz de Deus na nossa vida. E a Bíblia é clara, que onde tem a luz, o que acontece aonde a luz chega? As trevas se dissipam, porque trevas é ausência de luz. Se eu não conheço Jesus, eu estou nas trevas. Passei a conhecer, a luz se abriu. Amém? Então vamos continuar aqui o 2. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Adianta. A palavra diz para a gente: vigiai e orai, ou orai e vigiai. Como é que a palavra ensina a gente? É vigiai e orai, ou orai e vigiai? Por que eu tenho que vigiar primeiro, antes de orar? Por quê? Que eu tenho que vigiar primeiro. Por quê? Irmão Joaquim, o diabo, ele vai vir em cima do Senhor na tua parte forte ou na tua parte fraca? Vai vir na parte fraca. É o que eu costumo dizer sempre: se o irmão era aquele cara mulherengo lá fora, o diabo vai colocar uma mulher feia na frente dele? Vai colocar uma mulher mais ou menos? Não, vai colocar aquela mulher que fala: caramba, essa daí, se eu andar com ela, eu vou tirar muita onda. Porque era a fraqueza dele quando ele estava no mundo. Só que agora ele é um servo. Amém, gente? Ah, mas para a mulher não tem isso? Tem.
Qual é a fraqueza? Então cada um de nós sabe qual era a nossa fraqueza lá no passado. E o diabo sabe também. Então ele vai insistir nessa fraqueza. Só que enquanto ele insiste, ao mesmo tempo ele vê que você está se revestindo. Está se revestindo, já não pratica mais aquelas coisas. E aí ele vai entender que caramba está me resistindo. Se ele me resiste, o que ele faz? Vou embora. Aí é perda de tempo. Eu não vou apostar mais nesse cavalo morto aí, que aí eu não entro mais. E é assim que ele tem que ver cada um de nós. É assim que ele tem que, sabe, como ele, opa, eu vou ali, não. Aquilo ali já está refletindo luz a quilômetros de distância, eu não posso nem chegar ali. Por quê? Ele sabe quem está 100, quem está 50, quem está 30 e quem não está nada dentro da igreja. Não quer dizer que a pessoa passa daquela porta para cá para dentro, eu já sou super crente, eu vou sair daqui, como eu falei outro dia, já vou abrir as asas e vou sair voando. Não, porque se for assim, ele vem, vê que não está assim, ele vai cortar a asa. Ele vai cortar a asa e aí ele vai entrar e vai fazer a ruaça, não adianta. Então, o revestimento, o que é revestir? Vocês já perceberam que tem alguns cultos que eu chego até para o presbítero e falo para ele, poxa, eu vou quebrar o protocolo, vamos buscar o Espírito Santo. A gente precisa buscar o Espírito Santo ou não? Precisa. Mas se eu levantar para ir lá na frente, dizer que eu vou buscar, vão pensar que eu estou fraco, vão pensar que eu estou em pecado. Deixa pensar o que quiser pensar, é a sua vida que interessa. Se você quiser manter-se dentro da igreja através da opinião dos outros, você está no lugar errado. Está no lugar errado. Porque essa mesma pessoa que está falando de você hoje, se ela não se consertar, assim como eu perguntei para Elias, ela vai procurar as pessoas no dia do arrebatamento. Ela não vai ser procurada. Por quê? Porque ela viu que, caramba, cadê todo mundo? Só sobrou eu. Aí ela vai cair em si, vai falar, tá vendo? Eu falava mal de fulano, de ciclano, de Beltrano, ele foi e eu continuo aqui. Entendeu bem? Então, é o que eu sempre falo, vamos parar de olhar a vida dos outros. A Bíblia fala o seguinte, se a gente percebe, então vamos orar por ela. A Bíblia não diz que a gente tem que chorar com o irmão e também se alegrar com ele, vamos orar por ele. Vamos ajudar aquela pessoa, espiritualmente falando. Porque se ela está ainda vacilante, vamos dar força para ela se sentir firme. É isso que Deus quer que a gente faça. E não chegar e falar assim, olha lá, o irmão Joaquim, enquanto está orando aqui, está lá na porta conversando. Enquanto está fazendo isso, o irmão Joaquim está olhando não sei para onde, está vendo o celular na hora do culto, e está isso, está aquilo. Adianta. Porque se eu, na hora da oração, estou percebendo que o irmão Joaquim está fazendo isso, se eu estou mostrando que eu também não estou participando da oração, não. Ué, simples. Se eu estou participando da oração, como é que eu vou saber que o irmão Joaquim está mexendo no celular? Está conversando? Entender a sabedoria da inteligência espiritual? É isso, nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes. Então vamos usar e abusar dessa inteligência para o bem. Para o bem, amém? Vamos lá para o 3. Não, o 3 não, agora é o 2, o tópico 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Elias, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, tá bom? Assim como a senhora também, tá? Se tiver alguma dúvida, isso aqui é a escola bíblica para a gente justamente tirar dúvidas, tá? As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mente com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações,
semear a incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestir-vos de toda a armadura de Deus. Ok? Literalmente também, nós já falamos sobre isso. Né? Porque é o caso do exemplo agora que eu dei em relação a estar falando, que o irmão Joaquim fica no celular, fica conversando, fica isso, fica aquilo, porque eu estou acusando ele quando eu estou praticando as mesmas coisas literais. Então ele vem para deturpar as escrituras. O que é deturpar? Ele querer dizer que o que você está ouvindo está errado. Ah, não, a Bíblia fala que a gente tem que estar sóbrio. Se eu estou sóbrio, significa que eu não posso beber. Aí ele chega, aí eu lembro agora também da mesma novela Jesus lá, naquela hora que eles foram lá para a casa daquele cara lá do Simão. Aí o diabo chegou pertinho do Tomé e falou assim, aí a moça foi oferecer o vinho para ele, aí ele chegou assim, bebe, só um vinho. Aí ele, parou, pensou e falou assim, não, eu quero água. Entendeu? Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então as pessoas aonde a gente estiver, tem que reconhecer, irmão Joaquim, que nós somos homens e mulheres de Deus. Eu falei para a Karina, lá no trabalho na sexta-feira, aí falou assim, caramba, vai ter um churrasco. Tá bom. Aí o pessoal lá da empresa lá que faz o churrasco, deram, aí botaram cerveja, botaram não sei o que, e esqueceram de trazer o quê? Refrigerante. Aí o supervisor, que esse supervisor, ele é marido daquela moça que levou um tiro grave daqui, é o marido dela, levou um tiro na cabeça, né? Aí ele chegou, cadê o refrigerante? Para quem não bebe. Aí foram lá e compraram o refrigerante. Então, aonde a gente chegar, eles têm que reconhecer que nós somos pessoas de Deus. Olha, agora ele está mais afastado do que não sei o quê, porque é o boca suja. Em cada 3 palavras são 50 palavrões. Entendeu? Depois de ter um milagre na vida dele, na casa dele, como ele teve. Entendeu? Então teve até uma outra situação que uma menina pediu para sair porque ele pegou o telefone dele e mandou uma conversa fiada, ela foi mostrou para os pais, e aí os pais, para não irem para a justiça, falaram, sai daí. Vergonha. Está envergonhando ou não está o nome de Jesus? Deus pode agir naquela vida para fazer algum milagre, para fazer? Pode, mas só se ele se converter de novo. Entendeu? E ele eu vou ter o prazer de dizer, eu apareci no Fantástico, isso, e aquilo, mas e agora? Quem é você? Quem é você agora para testificar um milagre que você viveu na tua vida? Você estava junto com ela dentro do carro, ela levou um tiro na cabeça, grávida, o garoto tem 2, vai fazer 3 anos agora. E ele se afastou de Deus, só bebendo, falando palavrão, querendo estar se prostituindo, adulterando. Por quê? Porque ele se deixou levar pelo meio. Entendeu? Ele se deixou levar pelo meio. Mas isso aconteceu porque ele estava desviado? Não. Eu não sei. Não, na época não. Tanto que a irmã dele é uma cantora evangélica, está morando lá fora do país, e ele pediu, e ela estava concorrendo pela MK, né? E aí ele falou, vota na minha irmã, não sei o quê, papapá, e o pessoal começou a votar para ela ganhar um concurso de música lá, mas ele está afastado. E assim mesmo, eu não posso dizer se ele estava firme na época que aconteceu o acidente, mas se não estivesse firme, Deus mostrou para ele, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Ela levou um tiro na cabeça, grávida.
Está aí a tua família de presente para você. Se volta para mim. Precisa mais o quê? Ganha bem pela posição que ele tem na empresa, bem sucedido. Mas cadê o espírito de gratidão? Cadê? Sabe, eu olho para ele assim e digo, caramba, é triste. Tá tristeza, É né? triste, é triste. Muito triste. Realmente a mulher dele pelo motivo vive uma criatura de constância. Uhum. É triste ver essa situação, mas é o livre-arbítrio. Ele está escolhendo isso. Entendeu? Infelizmente ele está escolhendo isso. Vamos aqui para o 2. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, mas se trata de lutar contra o ser humano. Não se trata, lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes, que debaixo da autoridade do diabo mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Tem gente que se levanta contra a igreja, ou não, ou só se levanta contra os irmãos. Gente, que a gente vê a oferta aí vai passar, tá? Ou só se reflete na vida individual de cada um. Então a gente sabe que essa guerra, ela é literalmente espiritual. Então o diabo, ele pode chegar e mandar alguém aqui para querer tumultuar o culto, ou não pode? Ele pode. Ele pode. Chegar aí, querer ficar gritando, querer ficar, dando aqueles alardes, querer atrapalhar, por quê? Ele vai atirar pedra em árvore que não está dando fruto? Ele vai? Não vai. Sabe por quê? Porque se tem na igreja, pega isso aqui, ele tem a igreja, ele sabe que naquela igreja estão pregando a palavra genuína, a palavra verdadeira. Caramba, aquele povo ali está se fortalecendo. Pode ser um povo pequeno, mas é um povo que eu estou vendo que está se revestindo. Então eu vou ter que ir lá tentar atrapalhar alguma coisa, tentar desvirtuar alguém. Aqui, como a gente leu o bagulho, vai tentar confundir, vai tentar fazer um monte de coisa. Só que ele vem para o coletivo. No coletivo eu não consegui, então eu vou lá na casa dela. Se eu não consigo atingir na reta, eu vou atingir por tabela. Vou no marido, se não for pelo marido, é pelos filhos, é pela mãe, pelo pai, pelo irmão, por alguém, mas eu vou tentar atingir a fé daquela pessoa. Ele vai querer roubar e colocar incredulidade, colocar dúvida. E se a gente permitir, aí a festa está feita. Amém, gente? Então, é por isso que é vigiar sempre. Ora, eu vigiei, descobri que está atacando a minha fraqueza, dobro o meu joelho, Senhor, me fortalece. Eu sei que eu estou fraco nisso e isso. A gente tem que reconhecer para Deus as nossas fraquezas. Porque quando eu reconheço para Deus a minha fraqueza, eu estou me humilhando diante dele, clamando por uma ajuda. E ele vai me revestir. E daqui a pouco a gente já não... aquilo de fazer eu já não faço nada mais. Porque é uma coisa que não é dizer assim, agora eu estou vendo, não. A coisa é devagar. Para poder a gente estar preparado. Ninguém aqui se torna médico com um ano de faculdade. Amém? Ninguém se torna um engenheiro com 2 anos de faculdade. Não é verdade? Não tem que ter todo um processo de preparo para depois você ter o poder da caneta? Não é assim? Para depois você pegar e ver que uma pessoa está deitada naquela mesa e a vida dela depende de você. Olha a situação.
Então é assim com Deus também. Se eu estou num processo de libertação, eu estou me revestindo. Se eu me sinto revestido e começo a vacilar, eu entro no processo de degradação espiritual. Acabou, está. Amém? Vamos aqui agora para o outro. O 3. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. O primeiro, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem o domínio. Bom, Joaquim, e qualquer um que está aqui, conhece as hierarquias dentro de um quartel, conhece? A gente entra lá, né? Você tem 2 opções de entrar, na verdade 3. Ou você entra como soldado, ou você entra como sargento, especialista, né? Ou você entra como oficial. Não tem como você entrar cabo, não tem como você entrar segundo sargento, você vai entrar terceiro sargento, soldado, e vai entrar lá um aspirante oficial. Amém? Então, olha, eu sou um sargento, o cara acabou de sair da escola de oficiais e ele foi designado para trabalhar naquela organização militar como segundo tenente, que está dizendo lá que ele é. Eu, como sargento antigo, ou não dele? Eu tenho ele como uma autoridade acima de mim ou não tenho? Amém, gente? Então, o oficial, ele acabou de sair da escola. Eu sou um suboficial de praça. Já tem 30 anos de casa, mas chega lá, sim senhor, o cara tem idade de ser meu neto, sim senhor. Pois não? A gente até brincava na época lá, sim senhor, não senhor, quero morrer. Então, o cara tem autoridade. Por quê? Porque eu vejo aqui nele, ou aqui na gola, dependendo da roupa que ele está usando, ou no chapéu, que ele é uma autoridade constituída. Por quê? Porque ele passou 4, 5 anos se preparando para usar aquele, que a gente chama lá, aquele galão aqui, ó. Mesmo sendo novo, né? Mesmo sendo novo. Entendeu? Beleza, mas eu sou um suboficial, o general dos praças, o sargento, primeiro sargento, que já está para ir ao suboficial, ele vai ter que me respeitar ou tem? Sou mais antigo. É assim que funciona. Eu vou te dar uma bronca e você ainda vai falar assim, senhor, eu vou te prender e tu ainda vai continuar trabalhando comigo. Boa. Então, a gente entende que dentro do quartel são 2 coisas que a gente tem que observar: hierarquia e disciplina. Se não tiver isso, não é quartel. Não é quartel. Então, dentro da... Você vê aqui que Deus, Jesus, Espírito Santo, anjos, arcanjos, não tem? Toda essa hierarquia. O que a gente acabou de ler aqui, da parte do mal? Amém, gente? Eu até lembro que lá com o pastor Jorge, uma vez, quando ele estava dando aula sobre isso, aí falou assim, por que o diabo caiu? Por que ele foi expulso do céu? Por quê? Qual foi a atitude dele? Sim, a rebelião dele foi porque ele queria o quê? Ser maior do que o maior. Não é? Opa, peraí, que conversa é essa? Você quer se igualar e ainda ser maior do que eu? Mas não. E ele é o segundo na hierarquia. Ele queria ser Deus. Aí eu lembro que eu falei para o pastor Jorge, pastor Jorge, agora invertendo a situação, ele não deixou de ser Deus, mas só do mal. Ele via tudo que era feio, então achou que poderia fazer também. Sim. Ele não é considerado o chefe lá das trevas? Né, o maioral das trevas? E
E aí a terça parte que veio com ele, veio trazendo essas hierarquias. Ó, você aí, agora tu vai ser o fulano de tal, tu vai ser o ciclano, tu vai liderar X, tu vai liderar, porque tem os das nações, tem os das cidades, tem vários hostes por aí. Que ele determina, vai lá e faz isso. Então, ou seja, tem a hierarquia lá também. Aí eu só imagina se um deles lá eles obedecem ele. O que acontece? Eu vou te mandar para onde? Né? Porque eu não tenho lugar pior do que você já está aqui. Vou te mandar para onde? Não é verdade? Então a gente tem que entender que literalmente, até dentro da igreja tem isso. Porque tem irmãos, infelizmente, irmãs, que não respeitam aquele ou aquela que estão na frente do trabalho. E ainda vai falar assim, poxa, acabou de chegar, quem tinha que dar ali era eu. Quem foi que falou isso? Né? Quem tinha que dar ali era eu. Aí você observa nessa pessoa, vaidade. A questão da humildade passou longe. Soberba. Aí pesquisa na Bíblia, todos que tiveram essa atitude, como que foi o fim dessas pessoas? E a pessoa continua, porque ela quer título. Ela parece que não passou por essa leitura, né? Ela quer ter destaque. Entendeu? É por isso que eu sempre falo aqui que nós nunca somos. O único que é Deus. Nós estamos. Eu estou hoje superintendente da escola dominical e professor. Amanhã eu posso mudar. E só porque, de repente, vamos supor que mudou a direção da igreja e o pastor novo trouxe com ele a equipe dele e chegar para mim e falar assim, olha, a gente vai fazer a mudança, então o fulano agora que vai assumir e tal, amém. Eu estou aqui pronto para ajudar se precisar. E vou ficar sentado aí igual vocês. Ah não, pastor, peraí, o senhor chegou agora, já quer sentar na janela? Não pode não. Não pode não, eu já estou aqui há muitos anos, o povo todo já me conhece. Melhor que a igreja não pode interferir nisso. Sim. Né? Entendeu? E aí depois, Deus o livre, o cara vem, começa a fazer o trabalho, destoa tudo. Perde os mundos. Aí, vem e te chama de novo. Porque o irmão Joaquim, a questão não é você estar fazendo, a questão é você ser aprovado naquilo que você está fazendo. Se Deus não te aprovar, o homem pode fazer o que for. Muitos querem, mas não tem opção. Né? Entendeu? É essa a questão. Então vamos continuar aqui. Tá. Eles são malignos. É a letra B aí. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se aos demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. A letra C. Eles são astutos, são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Você crê nisso? Você tem certeza disso? Então, se você crê, se você tem certeza, você está dentro desse exército do bem, do exército revestido, do exército, sabe, cheio das armas que Deus proporciona para cada um de nós. Ou será que Deus não sabe que nós somos fracos, que nós somos limitados? Justamente por isso que Ele nos dá essa condição. Mas é aquilo, você se alistou, até você ganhar um galalau ou uma divisa, você vai passar por um período que se chama um probatório. Não é assim? Você vai passar pelo probatório. Ah, mas isso tem nas empresas. O que é um tempo probatório? Quando você vai para uma empresa e a empresa assina a tua carteira, o que está escrito lá?
Você vai passar por 45 dias de experiência, podendo ser prorrogado para 90, não é assim? Não é assim? Esse período é o quê? O probatório. Você vai ter que provar para mim, que estou querendo te dar o emprego, que você é capaz de exercer essa função, pô. Não é? Vai depender de quem? Da empresa ou de você? Então, se eu quero ser aprovado mais rápido, esse tempo probatório pode ao invés de 30, 45, ele pode ser em 15 dias? Sim, é só eu mostrar que eu estou preparado. É só eu mostrar que eu estou preparado. Por que vocês são meus funcionários, todos na operação, eu preciso de um supervisor. Por que a gente chama 2 ou 3 e não chama todo mundo? 2 ou 3 se destacaram. Porque a gente faz análise de todo mundo. Ó, fulano fala esse aqui só chega atrasado, esse aqui só vive trazendo atestado disso. Pô, mas esse aqui não fala. Esse aqui, se a gente pede para ele vir e ficar, ele fica. Entendeu? Então a gente vai analisando. Mas tem um pequeno ônibus que se referia a isso. O motorista não sabia o percurso, né? Foi Madureira, eu sabia da Brasil Pará, não sabia quando chegar em Baltimore. Aí a sorte que ele. O 800? É, 800. Aí eu sempre do lado dele, eu fiquei com pena dele. Cara, muito bom motorista, mas não sabia o percurso. Mas eu tenho o maior respeito pelos motoristas, porque eu fico pensando, caramba, o cara sabe o trajeto certinho. Sabe o trajeto certinho, o cara tem o GPS na cabeça. E sabe o ponto onde tem que parar, onde não pode parar. Muda constante. Entendeu? Eu fico falando, caramba. Mas por que o cara não sabia? Faltou treinamento. Faltou treinamento de quem? Da empresa. Ficou muito tempo na outra linha. Entendeu? Faltou treinamento da empresa. Porque, olha, se eu vou pegar essa linha 800, dá uma volta do caramba. Pô, se eu entro aqui. Não, e pior é isso, as obras, está cheio de obras. Que desvirtuou isso. Então, e aí? Aí o cara está acostumado a fazer Nova Iguaçu Central. Pega um 800 desse. Eu sentei com os filhos para sentar do lado dele. Aproveitei para falar da Isso, e aí, nos comentários dele, ele vai falar assim, poxa, Deus enviou um anjo para mim, porque eu estava perdido, o cara que nem sentou do meu lado e me orientou. Entendeu bem? Então é assim que vai ser deixar. Onde ele vê o Senhor, ele vai lembrar. Até estranhei se eu ressaltar onde. Entendeu? Puxa, é de Deus. Entendeu? É a primeira resposta que a gente ouve, é de Deus. Graças a Deus por isso. Amém? Então vamos aqui para o 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Agora a gente vai falar de uma a uma. Amém, gente? Toda a atenção agora é pouca. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. As potestades estão aonde? No ar. Está igual o coronavírus aí. Está no ar. Então, se eu tenho armadura, essa potestade vai me atingir de que forma? Se eu estou revestido do pé à cabeça, de que forma essa potestade vai me atingir? Não, eu estou falando literalmente espiritualmente. Ela vai me atingir igual Davi atingiu Golias, naquela brechinha de nada. Que essa brechinha de nada é justamente onde eu estou dando mole na minha vida espiritual com Deus. Só tem um buraquinho para entrar uma agulha. É ali que ele vai ver a minha fraqueza e vai me acertar. E se eu não estiver vigiando, como eu vou bloquear aquela agulha?
Cadê o escudo? Cadê o capacete? Amém? Então, a armadura é para revestir a gente de todos os lados. Na frente, atrás, do lado, tem espaço aqui para me atingir. Porque eu estou revestido com a palavra de Deus. Amém, gente? Devemos saber que temos um calcanhar de Aquiles. Sim. Sim. O 2. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. A primeira, cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Verdade. Verdade. Então, essa peça usada para dar mobilidade ao soldado, ou seja, se eu ando na verdade, porque estar com Cristo é a gente abandonar mentira, abandonar essas coisas todas, né? Se eu ando na verdade, irmão Joaquim, alguém vai me acusar de quê? Alguém vai me acusar de quê? Vai apontar dedo para mim por qual motivo? Porque um dia a verdade vem à tona. Você pode até me acusar, mas amanhã você vai ser o primeiro a chegar e falar assim, me perdoa. Amém? É um exemplo que eu tive isso na minha vida lá no Leme. Eu morava numa casa e o meu vizinho chegou para mim e falou assim, a minha mulher está apaixonada por você. Eu falei, como é que é essa história? Eu estava com meu neto Caleb, ele era novinho, então eu estava sentado assistindo TV com ele aqui no meu peito. Eu falei, como é que é essa história, rapaz? A minha mulher está apaixonada por você, ela acabou de me falar isso. Eu falei assim, ainda bem que ela falou para você, não falou para mim. Só que a cabeça dele é da igreja. Só que a cabeça dele ficou um negócio tão maluco que ele falou com os policiais da UPP, tinha um tal de Boquinha, um policial chamado Boquinha, que qual era a especialidade desse policial? Era pegar as pessoas, levar para a mata, bater ou matar. E ele falou com esse cara sobre mim. E ela foi, me ligou e me avisou. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu tenho que garantir a integridade física. Vou sair daqui. Vou sair daqui, vou dar uma olhada. O cara me pegar, me levar para o meio da mata, chegar lá, me esculachar, e depois ele ver que eu morri ou que eu fiquei mal mesmo, né? Seja lá o que ia acontecer, e olhar para minha cara e ainda falar assim, bem feito, vai mexer na mulher dos outros de novo. Só que eu saí e depois eu voltei, porque minha filha mora lá e tal, aquela coisa toda. Então ele espalhou essa história para toda a comunidade. E quando eu voltei lá, de cabeça erguida, ele estava trabalhando numa casa lá, que ele é pedreiro, e se hoje ele sabe ler, foi eu que ensinei ele, foi eu que, né, dei toda uma assistência. Eu fui lá, estendi a mão para ele e falei assim, cara, olha só, tá tudo bem, sem ressentimentos. Ele deu um passo para trás e falou, a justiça de Deus vai ser feita. Eu falei, amém, vai sim. Vai sim. E aí, essa mesma história que ele inventou, quando eu voltei lá de novo, outra época, as pessoas falaram para mim, Arilson, ele agora, falei, como é que está fulano? Falei assim, você nem sabe, viu o quê? Ele agora está falando que aquela história que ele falou era mentira. Ele que inventou tudo. E agora todo mundo sabe que você não tem culpa no cartório. Porque a mulher dele agora está com o primo dela. Se você teria culpa se ela prestasse por você, o problema é dela. Entendeu?
Então, ou seja, é um negócio complicado. Então, se você tivesse ali, né, como a gente viu aqui, nessa situação, como é que você poderia ter a verdade literal? Se você não está com a verdade, como é que você encara os outros? Se você não está com a verdade, como é que você enfrenta os outros? Eu fico lembrando agora que veio à cabeça, esse Edmar Santos, esse secretário de saúde do Estado, 8,5 milhões em espécie dentro de casa. Aí ia a Globo mostrando, até falei para a Karina, falei, poxa, eu vi esse cara falando, eu até falei, poxa, que bom que tem um cara assim, agora vem todo coberto, não mostra a cara, não mostra nada, por quê? Aí a repórter, o senhor está com vergonha? Porque o que faz a inverdade faz você ter o quê? Vergonha. Acabou a tua família. Sabe quem que vai sofrer? É o teu filho, que quando chegar na escola vai dizer, teu pai é ladrão. Teu pai é bandido. Entendeu? Os filhos que vão... O que está escrito lá em relação à desobediência? Que se a gente desobedecer, até a 4ª geração vai ser atingida por esse erro que a gente está fazendo. Então é filho, neto, bisneto e tataraneto. E se os filhos continuarem desobedecendo, vai seguindo. Então a gente tem que andar na verdade, tem que andar correto diante de Deus, para ninguém vir apontar o dedo para você. E se apontar, vai acontecer o que aconteceu. De reconhecer que estava errado. Amém, gente? Porque a justiça vai ser dada não é por você, é por Deus. Você está sustentando a bandeira de Jeová Nissi. Você está sustentando a bandeira de Deus. Já viu que na guerra tem um soldado que a função dele é carregar a bandeira. Enquanto a bandeira estiver ali, ele pode estar todo ferido, mas se a bandeira estiver de pé, eles já estão em batalha. A bandeira caiu, acabou. E é esse soldado que nós temos que ser. Eu estou todo ferido, mas a bandeira de Jeová Nissi tem que estar aqui, ó, dizendo, eu sou soldado de Cristo, eu sou de Deus. Pode falar o que quiser. Como uma frase que a Universal sempre usou, contra fatos não há argumento, meu amigo. Tu vai sustentar até quando essa mentira? Mas eu tenho que provar para mim mesmo que eu amo na verdade. Amém, gente? Eu tenho que provar para mim mesmo que eu amo na verdade, senão não vai adiantar. Não vai adiantar. Vamos aqui. O B agora, né? A couraça da justiça. Vestida a couraça da justiça, trata-se de uma malha impenetrável de proteção dos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. É o que a gente acabou de falar. Amém? É o que a gente acabou de falar. Calçados os pés na pregação do Evangelho da paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Lembra que na aula passada, ou foi retrasada, tinha uma parte que a gente falava... Não, essa aí foi a pregação de domingo, retrasada. E a gente falou aqui sobre como você, na hora que as pessoas te cobram sobre essa tua certeza de Deus, como é que você se trata? Como é que você se põe diante dessa afronta? Pô, como é que você sustenta que você tem essa fé? E por que você tem essa fé? Então fala para mim aí, prova para mim que você realmente sustenta, que Deus é realmente isso que você fala. É isso aqui. Amém, gente? É isso aqui. Porque, de forma nenhuma, se eu não tenho certeza, eu não vou testemunhar daquilo. Por que que no juízo tem o promotor e tem a defesa? Um está dizendo, você fez, e o outro está dizendo, ele fez, não. Não fez, não. É igual que ela falou para a Karina lá. O que o advogado do Edmar Santos já falou? Esse dinheiro aí não foi ele, não.
Foi um dos assessores lá e já está provado que ele não tem nada a ver com isso. O cara não foi achado na casa dele. Entendeu? Mas o advogado tem que ser. Sabe que ele vai ser condenado, mas poxa, olha só, tu não vai passar dessa, só que você não vai pegar 30 anos, só vai pegar 15. Aí você fala, que justiça é essa? Pegaram esse aí do Jair Bolsonaro, a mulher foragida, voltando em casa. Aí diz a justiça, diz para mim assim, ó, faz você também que não vai dar nada. Não vai dar nada, pô. Ah, o cara tá com câncer, mas para fazer o roubo ele não tem câncer. Aquele João de Deus lá, para fazer a maldade que ele fazia com a mulher, ele não tinha doença, foi só ser preso, estou morrendo. Então, é muito fácil. Só que se eu alivio como justiça, eu digo para o outro, faz também, pô. Amém? Só que o nosso Deus não tem isso. Agora nem o rosto do bandido não pode aparecer. Uma lei que criou aí. Acho que não pode mais algemar também, né? Então você vê o seguinte, já perceberam que não tem uma categoria, que não existe uma categoria que mais despreza a outra? Eu sou juiz e acabei de dizer, ó, é assim, 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 assim. Aí o irmão Joaquim está lá no vento, faz a porra em Manaus, faz uma liminar e fala, ó, derrubei a liminar, pode fazer isso, espera aí, cara, hoje que é o mesmo lado não está. Eles legislam em causa própria. Não é verdade? Ou você está comigo ou não está. Daí o Ciro Darlan, se vendendo aí para negócio de sentença, aquele Nicolau, né, que morreu há pouco tempo agora também, que até botaram a apelido de Nicolau, juiz que estava vendendo sentença. Se você não tem dinheiro, tu vai ficar 30 anos lá, pô. Se você tem dinheiro, tá bom, beleza. Então esse juiz que liberou esse cara do Bolsonaro aí, entendeu? Com certeza ele aceitou o que foi falado para o Sérgio Moro. Qual foi a resposta do Sérgio Moro? Não estou à venda. Sérgio Moro, pelo que eu soube, não sei se é verdade ou não, ele é diabo. Ele é diabo. O telefonema foi loucura própria. Então, ele é diabo. Amém? Então, ou seja, eu não estou à venda não. E para ter peito para fazer o que ele fez, só sendo um homem de Deus. Olha, só sendo um homem de Deus. Entendeu? Então, pelos áudios, não está saindo. é porque o negócio está. Como é que se dá o nome? É segredo de justiça, né? Não pode. Então você vê, esse juiz que liberou o cara do Bolsonaro, o que o Bolsonaro ofereceu para o Sérgio Moro? Que até aquela mulher lá foi lá e, poxa, aceita, que lá em novembro, o que ele deu para ele? Caramba, olha, se o negócio continuar, você vai estar lá no STF, na corte maior. Foi quando ele falou, eu não estou à venda. Será que o outro lá não ouviu a mesma coisa? Cabe o caráter de cada um. Mas esse era o que o Moro queria, né? Por isso que ele se levantou contra o Bolsonaro. Não, levantar contra era a influência que o presidente queria ter na Polícia Federal, para proteger amigos e a família dele. É o filho dele que entendeu? Porque não é o povo que quer derrubar o Bolsonaro. Quem quer derrubar o Bolsonaro são os próprios filhos dele. Aí vem dizer agora que ele teve Covid. Aí ele estava tomando a hidroxi não sei o que aí, esse remédio aí. Porque ele fez uma compra, fabrica, o exército estava fabricando. Aí aquele órgão lá fiscal falou que não funciona. Mas ele tem uma grande quantidade. Aí, tipo assim, caramba, ele veio no avião, 20 pessoas que estavam com ele no avião, todo mundo que estava doente de Covid, só ele que não pegou. É protegido. Né? Aí está vindo aglomeração, no meio daquela coisa, todo mundo pega e ele não pega. Aí quando manda fabricar esse remédio, agora eu estou com Covid, estou tomando.
Entendeu? Como é que funciona a coisa? Então, ou seja, é fácil. Aí ele falou assim, não, eu vou fazer o exame, vamos botar outro nome, é falsidade teológica. Você está praticando um crime. Está praticando um crime. Mas é o presidente. Né? Não tem a turma lá que é ditadura e deixa ele de frente. Então a gente vai virar o quê? Né? Complicado. Então vamos continuar aqui. O D. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Calúnia. Lembra da história que eu contei de mim aqui? É isso. Sustenta a tua fé, irmão. Sustenta a tua fé, cada um que está aqui, deixa falar o que quiser. Mas o escudo da fé está aqui. O escudo. Pode falar o que quiser. Não vai adiantar. A verdade vai aparecer. A verdade vai aparecer. Sabe quando não aceitava? A gente tem que fugir. Mas só que a gente ora, a gente recua, está ali, está a vida no altar. Não, Deus vai dar. Mas tem momentos que tu tem que saber. E Elias fugiu? Sim. Sim. Aí o Senhor começou a me dar os profetas. Até Jesus teve que fugir. Da Maria teve que sair. Depois que Jesus nasceu, aí foi aonde? Outro sai, outro já vem, tem batalhas que vem te massacrando mesmo. Aí você não consegue entender que está orando, está querendo falar para a pessoa, né? Que às vezes até família, explicar, não é? Mas não adianta que aí tem alguma brecha, você não vai convencer. A pessoa que tem que se consertar. Tu não sabe o que é, mas tu quer ajudar. Mas aí tu vai morrer, tu tem que sair. Porque se a gente... Mas Deus é misericordioso que ele acaba te arrancando. Se a gente não sair do meio do fogo, É tremendo. a gente vai estar lá coberto de pólvora. Mas Deus é misericordioso, ele te arranca. Sim. Se tu é fiel ali, justo, Até, Deus te arranca. até porque Então tu morre. tem hora que a gente tem que dar uma recuada É. para a gente ir um pouquinho mais longe. Mas eu achava que não, porque Deus é poderoso, ele vai vencer todas. Mas não é estratégia de Deus. Naquela pessoa, a situação, Sim. como o Senhor aconteceu. Né? A pessoa acabou passando o processo e ele mesmo desmentiu. Que a verdade sempre aparece. Sim. Deus é justo. Não Se eu fica. tivesse ficado lá, Tu fica até envergonhado sem ter culpa de nada. né? Se eu tivesse ficado lá, de repente vocês não me teriam aqui hoje. O problema não atinge só ele, atinge a família também. Sim. Mas aí o está condenando a família Até tem. você explicar para a família que Mas É. aí a gente vê o seguinte, como eu sei que Deus estava comigo? Como eu sei que eu estava guardado por Deus? É só eu olhar para trás e ver a minha vida hoje. Nós temos que nos revestir mesmo. Entendeu? É só eu olhar para trás e ver a minha vida hoje. Depois que eu saí daquele lugar, eu fiz minha faculdade. Eu ouvi literalmente a voz de Deus, como já contei aqui várias vezes. Já tive a revelação de Deus e 2 meses depois a revelação se cumpriu, aí a carinho. Fiz a minha pós-graduação, concorrido pra caramba, a gente foi lá, passou, estudou, se preparou. A gente veio para cá, a gente está aqui colaborando e Deus está abençoando. está te usando. Entendeu? Então, ou seja, tudo isso que foi passado, hoje é testemunho. Supõe-se que era necessário passar. Que faz crescer. Entendeu bem? Mas nem todos crescem na prova. Né? Sim. Por isso que existe a prova. Muitos são reprovados, porque não aguentam a pressão. Entendeu? É aquilo que eu lembro, eu não sei se a senhora teve aula com o pastor Jorge alguma vez, mas ele sempre falava, falar de mim é mole. É. Caramba, o pastor Jorge é um pastor. Está com 30 e não sei quantos anos.
Agora, para ser eu, você quer passar pelo que eu passei? Você quer passar pelo que eu passei? A nossa salvação é a preço mesmo. Entendeu? Então, meus irmãos, a gente tem que entender que aí agora vem o comprimento, lembra? A largura, o comprimento, né? A espessura. Esse comprimento é justamente isso, é o caminho, é tudo os percalços que a gente passa pelo caminho. E seja ele bom ou seja ele ruim, nós perseveramos na fé. E nós estamos aqui. A irmã Marina mandou material Tá. na sexta do alimento, vou deixar aqui, né? Tá Ela bom. veio ali, propôs para o time de Entendeu? Então, esse é o cumprimento da fé. É o cumprimento em relação à fé. Caramba, sabe, estou ali. Aí, às vezes, eu acho aquelas bobeiras que as pessoas, eu já vou travar da gente, porque estou vendo ali, passou. Aquelas bobeiras que as pessoas botam no Facebook. Aí, bota lá um prato, arroz, feijão e ovo. Você daria glória a Deus por uma alimentação dessa? Tá de brincadeira com a minha cara. Porque não tem, né? Aí um monte de gente lá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, para com isso, está usando o nome de Deus em vão. Aí bota uma casa caindo os pedaços, você iria frequentar uma igreja dessa? Está de brincadeira. Entendeu? Mas é só para dizer, eu postei e um monte de gente respondeu. Sabe? Aí eu falei, eu falo para a Karine, não tem paciência com essas coisas. Por isso que eu saí do Facebook. Não tem paciência com essas coisas. Então vamos continuar aqui, que já passou um pouquinho, vou só acelerar um pouquinho mais aqui, porque o negócio aqui está tão bom que aí a gente vai embora e... A letra é, o capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Amém? Isso aí também a gente já comentou aqui. A certeza da gente estar, independente de alguma coisa, estar servindo a Deus e garantindo a nossa morada no céu. O 3. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaíra, identificada como espada curta, que significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir à cilada do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Alguém tem dúvida disso? Quando Jesus foi batizado, ele foi levado para onde? No deserto, o que ele passou por lá? Não foi a afronta diabólica? 40 dias de jejum. Você está com fome? Então fala para essas pedras aí, para ele virar essas pedras em pão. Usando a palavra para querer deturpar a palavra. Não só de pão viverá o homem. Amém? Se joga daqui, porque está escrito que ele dará ordem aos anjos para que não deixem. Não foi assim? Não, isso é tentar a Deus, não vou tentar a Deus. Então, quando o diabo insistiu e viu que não tinha condições, o que ele fez? Foi embora. Jesus resistiu. E é isso que nós temos que fazer. Isso significa que é Deus da casa, mas Sim. os conhecedores da palavra. Sim. Então, ou seja, se a gente resistir, o diabo vai fugir. Agora, para o diabo fugir, eu tenho que ter conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver a espada, que é a palavra de Deus, eu não tenho conhecimento. E além de espada, ela é uma arma de 66 tiros, né? Você dá um tiro aí e acabou a história toda. Então, não adianta. Então vamos aqui para a conclusão. Porque aqui tem essa parte aí, eu não sei se de repente vocês têm, essa parte a armadura de Deus para nós tem, dizendo que é cada uma. Que o cinto é a verdade, a couraça da justiça é a retidão, os sapatos, a paz que vem das boas novas, o escudo é a fé, o capacete é a salvação e a espada é a palavra de Deus. É o resumo que foi feito aqui. A conclusão é a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelência e grandeza do poder de Deus.
Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Amém, gente? Então, a gente vê aí que tem locais que se dizem cristãos, onde as pessoas têm medo de proferir a palavra de diabo. Satanás tem medo. Então, só que aqui na nossa igreja ele não tem vez. Amém? Aqui na nossa igreja ele não tem vez, porque o povo aqui não pode jamais dizer que não é instruído, né, com a palavra de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé, né? A gente passou aí 10 minutinhos, me perdoe. Amém? E daqui a pouco às 18 horas a gente vai ter o culto aqui também. Amém? Em relação à questão, eu até botei no grupo dessa cesta básica que nós falamos semana passada, se alguém puder ajudar e trazer, que aí eu vou levar de noite, até porque também a gente vai ter que comprar um material para entregar para essa família, e aí de noite a gente leva para entregar para ajudar essa família. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta aula de hoje. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse conhecimento que o Senhor nos proporcionou, Pai. Agora nós já conhecemos. Agora te pedimos, meu Deus, que através do Teu Espírito, o Senhor aflore, ó Deus, as nossas habilidades para que nós possamos executá-las. E também, Senhor, nos capacita, nos dando condições, meu Pai, que na hora certa de praticar, possamos praticar com fé, meu Deus, com tudo isso que nós aprendemos aqui hoje, Pai. Muito obrigado. Senhor, abençoa, meu Deus, aqui todos nós que aqui tivemos. Abençoa, Senhor Jesus, o ministério aqui desta casa, o presbítero El, sua família, a irmã Márcia também, que está lá na sede. Meu Deus, todos os que não puderam vir, meu Pai, mas à noite, com certeza, meu Pai, estarão aqui, Senhor. Nos dá um excelente restante de dia, abençoado, para a Tua honra, Teu louvor e Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém.